O problema da droga é complexo e por isso desafia a todos. Isso é de natureza pública, como é de natureza privada, é motivo de estudo, de ação dos assistentes sociais, dos sociólogos, dos antropólogos, é de natureza ética, envolvendo a filosofia, envolve do ponto de vista das ciências da saúde, todas elas. Enfim, ela afeta na área do conhecimento todas as áreas, portanto é um tratamento que não pode ser dado somente por um segmento político, social, teórico, profissional. Quando a gente fala drogas, a gente está falando de qualquer substância psicoativa, ou seja, qualquer substância que tenha um efeito sobre o cérebro. A gente lembra mais das ilícitas, mas na verdade a gente precisa lembrar que calmantes são drogas, álcool é droga e assim por diante. Todas as drogas têm uso medicinal. O problema reside exatamente na quantidade e uso descontrolado. E o fato de uma droga ser lícita ou ilícita não significa que ela é mais agressiva ou mais perigosa. Não tem nenhuma relação com a legalidade da substância. Não existe nenhum povo, nenhum momento histórico onde não se registre esse uso de uma substância psicoativa. Pode ser um uso recreacional, no sentido de dar alguma sensação de prazer, pode ser um uso relacionado a uma medicação, pode ser um uso sacramental, religioso. Não dá para dizer que a droga não dá prazer. Quando esse prazer sai do limite, né, ele pode sim levar a pessoa a ter danos à sua saúde. A partir de um certo ponto, ela passa a ser um problema de saúde pública, ela passa a ser afetar a vida das pessoas de uma forma que as pessoas não conseguem mais, né, digamos, conviver com ela de forma que possam continuar aí na vida. Então não dá para, em nome desse prazer, abdicar da vida. Mas o que é constante em toda a história da humanidade é essa característica do homem de procurar estados alterados da consciência. Alterar a sua consciência, alterar a sua maneira de perceber as coisas é algo que sempre atraiu os homens. O desenvolvimento do fenómeno da toxicodependência, do uso de drogas ilícitas em Portugal, é um fenómeno relativamente recente. Ocorreu bastante depois de ter começado a ganhar alguma expressão noutros países da União Europeia. Vivemos muitos anos um regime ditatorial e tínhamos uma sociedade extremamente fechada, com enormes dificuldades no contacto com sociedades de outros países. É um facto que o problema da droga não existia enquanto fenómeno de massas. Havia algumas bolsas muito circunscritas de utilizadores de substâncias, algumas delas lícitas, e às quais, por exemplo, profissionais de saúde acediam com alguma facilidade. Subitamente, tudo muda. Acontece a nossa Revolução, é o 25 de Abril de 74, e subitamente regressam a Portugal milhares e milhares de antigos colonos que estavam nas tais colónias portuguesas em África, milhares de soldados, gente jovem, algumas dessas pessoas, ou muitas dessas pessoas, tinham criado algum hábito de consumo de algumas substâncias, nomeadamente maconha, como dizem no Brasil, marihuana, liamba, como se diz em África, e quando regressaram trouxeram toneladas de liamba. Não para vender, não para comercializar, mas para partilhar com os amigos, enfim. Eu comecei a consumir drogas com 18 anos, por volta dos 18 anos. Comecei com os charros e pronto, e tinha já na altura familiares que consumiam drogas pesadas, heroína, na prata, e eu sempre fui uma pessoa que tive sempre muito medo, porque vi sempre o que é que a droga fazia. Sempre consumi durante 12 anos, sempre no charro, nunca piquei, nunca fumei em pratas, foi sempre no charro. Depois, quando fui para a tropa, descobri que algo não se estava bem. Quando cheguei ao bairro, expliquei aos meus amigos, olha, aconteceu isto, não dormi mal,
E eles depois explicaram, tu fumas dos charros do Zé, o Zé mete cavalo no charro e compra um pacote e vais ver como é que ficas. E a partir daí comprei um pacote, meti no charro e foi a minha desgraça. E rapidamente, de facto, este novo fenómeno se transforma no centro das preocupações de saúde, das forças de segurança, enfim, a principal preocupação política em Portugal. A maioria das pessoas que utiliza substâncias psicoativas não se torna dependente. Então, a grande maioria são usuários ocasionais ou recreacionais e que não têm maiores danos decorrentes desse uso. Isso é muito claro para todos nós quando a gente pensa no álcool. A grande maioria das pessoas que consomem bebida alcoólica não se torna alcoólatra, não se torna dependente de álcool. Isso é válido para todas as substâncias, inclusive as ilícitas. O álcool lá na garrafa onde ela está, ela não faz mal a ninguém. Vai depender muito da relação que você vai estabelecer com o álcool. Não é a droga que faz o dependente, porque senão a gente não teria a maioria dos usuários utilizando ocasionalmente e não se tornando dependentes. Algo que está implícito na dependência é aquele indivíduo que começou a usar numa frequência, numa quantidade tão grande para aplacar outros problemas. Pode ser um sofrimento psíquico intenso, pode ser uma doença depressiva, um quadro de ansiedade, pode ser uma situação vivencial desfavorável, uma situação social desfavorável, ou seja, algo que leva a um nível de sofrimento que faz com que esse indivíduo recorra à droga para amenizar esse sofrimento. Isso é algo que, vamos dizer assim, seria a receita para que o indivíduo rume ou caminhe para uma dependência. A dependência de drogas é uma doença que no início pode ser auto-infligida, assim, mas que se transforma efetivamente numa doença. O Estado português também aqui assume que o toxicodependente é predominantemente um doente ou alguém que precisa de ajuda do ponto de vista da saúde ou do suporte social, mais do que um criminoso. É importante que as pessoas saibam, e isto leva-nos novamente à questão do prazer, que eu acho que é uma questão que muitas vezes é ignorada no discurso oficial sobre as drogas, oficial e não oficial sobre as drogas. É importante que as pessoas saibam à partida, e os jovens sabem, porque partilham entre eles, e sabem que as drogas são boas, proporcionam sensações agradáveis. É importante que saibam que essas sensações podem ser obtidas à custa de muito sofrimento que pode vir secundariamente. Mas que a primeira mensagem é: as drogas fazem sofrer. E afinal depois experimentam: isto afinal é tão bom, porquê é que me dizem que isto faz sofrer? Faz sofrer à la longa. As grandes consequências da droga do uso de droga, primeiro que tudo, alguns acidentes que podem ocorrer. Há overdoses, há mortes, há coisas ocasionais, digamos, inopinadas que podem ocorrer. Mas a grande consequência do uso de drogas é o desenvolvimento de dependência. É a droga tornar-se no centro da vida da pessoa. E as grandes consequências depois, à la longa, vêm daí. Gostaria de lhe perguntar se sabe porque é que aqui está. Porque fui apanhado novamente na posse de substâncias ilícitas. E era o quê que tinha consigo? AX. AX. De que idade é que tem? Tenho 27. Vive com quem? Com os pais. Primeiro contacto com AX? Foi há cerca de uns
16, 17 anos. Tinha 16, 17 anos. Sim, e tá. foi em que contexto? Com amigos, Escolar. sozinho? Escolar. Na escola, ok. Porquê que fuma? Prazer. Prazer? Que proporciona E qual é o prazer que proporciona? Não sei. bem-estar. Bem-estar? Sim. Bem-estar como? Fica agitado? Fica mais conversador? Explique-me, porque eu não sei. Ficamos mais conversadores, sim. Sei lá. Nós propusemos que se assumisse claramente que o toxicodependente é um doente e não um criminoso, e como tal propusemos que o consumo de todas as substâncias fosse descriminalizado, mantendo-se proibido, havendo ainda, continuando a existir, um sinal claro do Estado português de desaprovação do uso de drogas, contudo, retirá-lo da esfera do criminal e avaliá-lo do ponto de vista do, enfim, considerá-lo como uma infração administrativa, apenas. Uso e posse para consumo. Por não sermos julgados criminosos, acho que quando alteraram a lei, que isto antes dava julgamento, que para vir a estas comissões sem serem julgados como criminosos, acho que foi bom para Portugal. Até porque no tribunal certamente não haveria nenhuma técnica interessada em nos ajudar, e sim existiria gente interessada em nos julgar. A comunidade estava sofrendo bastante com briga de gangues, de tráfico, muitos homicídios, chegando ao ponto de, em menos de 2 anos, 36 adolescentes e jovens serem assassinados num raio de 3 km². E a gente, vendo essa situação, fez a nossa primeira reunião com esses caras que tinham 4 homicídios, 5 homicídios, e o que a gente tinha era só boa vontade. E a gente montou um grupo que ficou conhecido como Menino de Deus. Por que Menino de Deus? Porque quando a gente ia na comunidade, as pessoas não têm que morrer mesmo e tal, sabe? Quando um desses meninos morria, o pessoal dizia, menos um. Aí a gente dizia que eles eram Menino de Deus, que só Deus queria, né? Porque é filho dele, só Deus quer mesmo. As pessoas estão usando o crack. Não é o crack que está acabando com as pessoas, não. Coloca tudo para cima do crack e acabou. Não é o crack. É muito fácil eu colocar o crack, não o crack lá na periferia. Os caras, será que é o crack? Ou as pessoas estão com medo de enfrentar essa falta de educação, falta de lazer, falta de habitação, né? Essa falta de tudo, que de pessoas que podem fazer. Então é muito fácil eu chegar na televisão e dizer que a violência é o crack. Se eu tiver um bom emprego, eu uso outra droga ou nem uso a droga. Não foi o crack que levou as pessoas àquela situação. Ao contrário, são as pessoas em situação de desfavorecimento social que, diante do sofrimento, do desespero, acabam lançando mão de alguma droga para aliviar o seu sofrimento. E pelo preço mais acessível, acaba sendo o crack. Eu não posso dizer que um bairro pobre, uma favela, é feita e é composta por pessoas viciadas, pessoas drogadas. Não. Ela é composta por trabalhadores, por pessoas que lutam no dia a dia, pessoas que têm todas as dificuldades e superam. Mas é um espaço onde essas contradições também fluem com maior facilidade.
porque, na verdade, você tem uma visibilidade sobre um problema que está ocorrendo por um tipo de procedimento, um tipo de droga, um tipo de violência. Qual é esse usuário que tem uma visibilidade pública? É o usuário de uma situação social desfavorecida, o que a gente chama vulgarmente de cracolândias. Um grupo de pessoas em situação de rua, pessoas que não têm acesso à moradia, à educação, à saúde, numa situação de grande miséria, e como o crack é uma substância muito barata aqui no Brasil, ela acaba sendo a droga de eleição. Então a gente associa muito o crack à cracolândia, à miséria, ao desfavorecimento social. Mas é só por uma questão econômica, porque na verdade a gente encontra usuários de crack em classes sociais mais privilegiadas também. O noticiário, a mídia cotidiana cobra ação na favela, na periferia. Eu acho que combater a droga é combater também essa forma de entendimento preconceituoso, que se volta para determinado tipo de droga, aonde esquece das drogas lícitas que estão matando, que estão infernizando a vida de famílias, como o álcool, que está onerando todo o sistema público. Eu acho que, na verdade, é a gente se abrir para uma discussão muito mais ampla. A solução é começar. A solução é um menino. E aí, cara? E isso? Como é? Vô, tu tá afim mesmo de sair? Eu quero estudar, mas também, mano. Mas já sei tomar não, é bom, né? A diretora disse que não te aceita? Como é? Tu tá afim mesmo de sair? Quero estudar, mas também, mano. Ah, então pronto. Aí quanto a isso, meu chapa, é mais fácil. É mais fácil. Do estudo é mais fácil. Tu tá afim mesmo de sair? Não, mas não é pensar na aula, não precisa sair, mano. Pronto. Pronto, agora eu tô confiando. Pronto. Então pronto. Ó, querer estudar e querer trabalhar é o primeiro passo de sair, meu chapa. Viu? Pois olha, ó, vendo, cara, tu não vai fazer alegre só a mim e a ti não, cara, é tua família todinha, mano. Ah, meu pai, eu falo que meu pai começou a chorar, pelo telefone, ele vai vir aqui em casa. É, meu filho, sai, não estudar pra você não. Ah, eu vou estudar, quero estudar ali, pai. Macho, mas vai dar certo, cara, se Deus quiser, confie que vai dar certo, cara. Tá certo. Viu? Eu vou aí, hoje ainda eu vou aí, hoje ou amanhã de manhã eu vou aí, viu? Tá certo. Pois tá bom, cara, valeu. Tá aí, cara, tá entendendo? O menino de Deus é isso aqui. Entendeu por quê? Porque os caras querem que ele mate um cara, cara. Ele não quer matar, entendeu? Por ele ser de menor. E assim, cara, é isso, tu tá entendendo? Sabe? É isso aqui, cara. Aonde é que eu posso contar com o Estado agora? É assim, nós temos uma rede para os cuidados de saúde mental e uma rede de serviços só para as dependências, à parte. Funciona à parte. Este é um centro que está integrado nessa rede de atendimento às pessoas com problemas de dependência de substâncias e também de outros comportamentos aditivos, como o jogo patológico, o sexo, a internet, as compras, por aí fora. Ou se vão para férias, podem levar para 15 dias, no máximo. Neste caso não é o utente que assina para gerir Boa semana. Qualquer pessoa pode vir aqui, é autorreferido. Aliás, é muito simples vir aqui, porque está muito desburocratizado. Este centro tem 25 anos, fez agora este ano, comemorou os 25 anos. A maior parte dos doentes são, como nós dizemos, autorreferidos, vêm por si. Alguns são encaminhados pelo médico de família, mas a grande maioria são autorreferidos. A lei coloca o fenómeno da dependência como uma questão de saúde e retira o peso do sistema judicial. Portanto, neste momento, continua a ser proibido consumir substâncias ilícitas,
mas não há uma pena, não é uma questão penal. Mudou sobretudo o paradigma e mudou a percepção social do fenómeno. Legaliza, por exemplo, outras medidas, como a redução de riscos, não é? Os programas de troca de seringas, por exemplo, a utilização, por exemplo, de metadona em programas de redução de riscos, oposto ao do tratamento, portanto, só com o objetivo de reduzir os consumos e contrariar a exclusão social e aproximar as pessoas dos centros de tratamento, por exemplo. E isso lentamente foi mudando a perspectiva. Não considero a questão da descriminalização como a bala de prata que resolve seja o que for, por si só. Eu penso que temos tido uma evolução bastante favorável nos nossos indicadores, mas é fruto do desenvolvimento de políticas muito abrangentes que foram tornadas coerentes, ou mais coerentes, no âmbito da descriminalização. Porque tudo parte de... Consideramos que o toxicodependente é um doente, não vamos colocá-lo na cadeia, pura e simplesmente. Quando nós nos aproximamos de um cidadão utilizador de drogas, isto acontece com as substâncias que mais degradam do ponto de vista da vontade as pessoas, heroína, crack, nós encontramos muitas vezes pessoas completamente desprovidas dos mínimos de dignidade humana, que não têm um cartão de cidadão, não têm um cartão que lhes permita aceder aos cuidados de saúde, estão privados, de facto, estão excluídos de entre os excluídos. E medidas importantes do nosso ponto de vista é facultar-lhes esses instrumentos para que vão novamente integrando a sociedade. O que nos ajuda a entender políticas públicas é o próprio círculo virtuoso de como se constrói isso. Políticas públicas sempre é o resultado de uma demanda da sociedade. Claro que essas demandas elas vão se fazer muito mais ouvidas quando elas são frutos de um movimento social, de organizações sociais que apresentam, que reivindicam, fazem tornar a sua demanda um problema público. E a política surge, então, como resultado, como forma de atendimento dessa demanda. Ora, esse é o primeiro momento da política. Logo em seguida, o que nós iremos discutir é de que forma vai se dar esse atendimento, como a sociedade vai acompanhar a execução dessas políticas, como ela vai monitorar e também como vão ser avaliadas essas políticas. Nós tínhamos apenas a política sobre dois eixos: redução da oferta, que era o tráfico, e a redução da demanda, que era o uso. A política ela era pensada sobre essas duas óticas. Quem usa e quem distribui, né? E aí tinham ações para enfrentar o tráfico e ações para inibir o uso. E todas elas regidas pela ótica da segurança pública. A legislação vê como um delito onde o indivíduo, se ele utiliza uma droga ilícita, só pelo fato de ele utilizar, mesmo não havendo um delito, não havendo um crime, ele é considerado um indivíduo culpado. Em 2006, o governo federal reestrutura, né, o Conselho Nacional e resolve reestruturar a política. Isso é um grande avanço, porque já demonstra uma decisão política de querer reconhecer o problema. O Código Civil também foi alterado por conta da política nacional. Nós não temos mais a prisão do usuário, porque ele, a partir da política nacional, ele é transferido para a política de saúde pública. Então ele deixa de ser caso de segurança pública e passa a ser caso de saúde. Se a gente for ver o tratamento tradicional de um dependente químico baseado no pressuposto da abstinência, ele tem uma taxa de eficácia, na melhor das hipóteses, de 35%.
Ou seja, a gente ainda consegue tirar muito pouca gente das drogas. Isso significa que 60% dos dependentes a gente não consegue ajudar através desse modelo da abstinência. É aí que entram estratégias alternativas que a gente chama genericamente de redução de danos. Porque o uso de droga ele não vai só causar o dano por si só, por ser droga. Ele vai causar danos na vida daquele indivíduo em várias esferas. Você fala, bom, se você não consegue ficar abstinente, tudo bem, é uma pena, mas... Então vamos pensar o que você poderia fazer no sentido de diminuir os danos e os riscos relacionados ao seu consumo. A desestruturação familiar é um dano, né? A questão do trabalho, emprego e renda, ele perde o trabalho, ele deixa de produzir, é outro problema, é outro dano causado à vida dele, tudo por conta do uso de droga, que vai gerar, desde a convivência familiar, comunitária, danos em todas as áreas da vida dele, para além da saúde. O próprio Ministério da Saúde defende a linha da redução de danos. Agora, a gente vê também que na hora de colocar isso em prática nem sempre é muito fácil. Dependência química, uso de droga, é tratar temas extremamente que envolvem questões morais, culturais. Para além de qualquer política, primeiro tem que se visualizar isso. A maioria desses aparelhos já está muito, vamos dizer assim, habituada ao discurso da abstinência e vê a redução de danos como algo, vamos dizer assim, perigoso ou arriscado, quando, na verdade, redução de danos não é algo que se contrapõe à abstinência. Ele apenas é um modelo complementar para aquelas pessoas que não conseguiram ficar abstinentes. Quando o advento do HIV, o grande boom, qual foi o primeiro momento? A discussão era essa. As distribuições de insumos, e que se criticava isso. Aí veio as questões morais, que são os homossexuais. E tudo isso hoje já é praticamente vencido. Observe, hoje a gente já trata as questões de HIV diferente. Eu não posso dizer aqui que o Estado não tem feito nada, mas poderia ter feito muito mais do que fez até aqui. E agora parece que nós acordamos para o problema e o problema está tomando proporções assim bastante preocupantes. Só para se ter uma ideia, há crianças que estão usando crack já a partir dos 5, 7 anos de idade. Isso é inadmissível e inaceitável. Então eu tenho uma lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que é prioridade absoluta criança e adolescente. Eu tenho que garantir, a maior parte de recursos deve ser para a área da infância. E não acontece. Quando não acontece, é o que é que gera? Tá aí nossas crianças usando droga, nossas crianças violadas nos seus direitos. E aí elas crescem, viram adolescentes, constroem sua identidade dentro de um universo marginalizado, sem direito a nada. E aí o que é que ele termina? Caindo dentro de uma unidade de internação, não é? E aí de quem é a culpa? A sociedade tenta criminalizá-lo. É que não presta, é um vagabundo, mas a gente não entende que eu só dou aquilo que eu recebo. Eu só posso oferecer aquilo que eu conheço. Aquilo que eu nunca vi, eu não sei dar a ninguém não. Então eu nunca tive amor, respeito, educação. E a gente exige que essas pessoas ofereçam isso na sociedade. Eu não tenho, eu só dou aquilo que eu tenho para dar. Eu comecei na adolescência, né? Eu tinha 14 anos quando eu comecei Aí teve um certo dia que teve uns assaltos, um amigo meu foi preso, aí o cara que assaltou também estava no meio da gente. E a gente brigou com ele, a gente acabou brigando, eu acabei brigando com ele, bati muito. E sim, ele quase fica doido. Aí a gente veio embora, quando eu cheguei em casa eles tinham invadido a minha casa, atrás de me matar. Era muita gente. Aí teve um alvoroço muito grande na minha família, minha mãe ficou mandando eu ir embora. E por 3 dias eles ficaram indo na minha casa direto, tentando invadir, tentando acabar com a minha vida. Tem um momento na vida de todas as pessoas, assim, todo homem. Todo homem um dia ele vai ter que parar, vai ter que se sentar, são todos eles, não existe um que não pare para pensar. Então naquele momento eu percebi que eu estava errado, eu vi a minha mãe se esconder debaixo da cama, minhas irmãs também. E eu coloquei na minha mente, realmente eu não quero isso para minha vida não. O nosso
Este programa é vocacionado para a redução de riscos e minimização de danos. O que nós pretendemos é, essencialmente, captar as pessoas que não conseguem ou que não podem ou que ainda não têm as capacidades para aceder aos serviços públicos de saúde, de forma a não haver uma degradação do seu estado de saúde. Eu cheguei aqui muito novo, 19 anos, não tinha muita experiência e pronto, comecei a conhecer amigos e saídas e baladas e noites, essas coisas, e daí que a gente começa a conhecer, apesar de no Brasil já conhecia um bocado as coisas ruins, mas foi aí que conheci aqui a heroína, que por acaso não tem no Brasil. Quer subir para 40? Não quero subir. Não, vou subir, mas quero subir com muita calma. Existe um protocolo em termos de administração de metadona, até 100 miligramas, o enfermeiro que está no local consegue fazer o ajuste de dose consoante as queixas que o doente apresenta. A partir dessa dose, então, existe uma avaliação do médico psiquiatra para subir ou não esta dosagem de metadona diária. Metadona é um substituto da heroína. Assim, também é dependente do opiáceo, mas é um substituto da heroína. Para pessoas que você não está a consumir, não quer consumir heroína, toma metadona. Mas eu comecei a usar, nem sabia que aquilo era heroína. Chamavam que o nome era cavalo, era não sei o quê. E eu usava numa forma que ali não me deixava dependente, não precisava daquilo, era um dia ou outro, assim, tá vendo? Como eu disse, na mortalha, assim, com o tabaco. E não, só depois que começou a graduar os consumos e aí já não tinha mais como. Infelizmente já estava de uma forma que aí precisei de um tratamento. Ali no programa, como viu, tem não só a dose que a pessoa faz diariamente, como a situação clínica de cada pessoa. Por exemplo, se a pessoa é positiva para VIH, então nós articulamos com os hospitais de referência das consultas de infecciologia e temos aqui toda a indicação de quando é a próxima consulta, para podermos monitorizar se a pessoa foi ou não foi. E também qual é a medicação que a pessoa passa a fazer. Da parte da frente tem um monitor que troca seringas, tem os kits e dá preservativos também neste sentido da redução de riscos e da saúde pública, de forma a não haver contágio destas doenças sexualmente transmissíveis. Este programa iniciou em 96, com o desafio que foi o bairro do Casal Ventoso. E o que aconteceu foi, percebeu-se que existia uma série de toxicodependentes que habitavam, pernoitavam por lá pelo bairro. E aí foi pensado então que estas pessoas não conseguem sair do bairro, não são capazes, não estão preparadas para parar os consumos, então vamos tentar com um programa de substituição opiácea. Começamos por um programa muito restrito às pessoas que estavam sem abrigo no Casal Ventoso, mas depois percebemos que esta realidade não era apenas do bairro, acabava por ser também estendida à cidade de Lisboa e, portanto, fomos readaptando, reinventando este programa. Ou seja, é sempre tentado como grande objetivo a melhoria da saúde do próprio, mas também de toda a comunidade, neste caso da cidade de Lisboa. As dependências são doenças crónicas. Uma proporção muito grande dos doentes tem um percurso de vida muito acidentado, com avanços e recuos, com recaídas, etc. Então, para os atrair ao sistema de tratamento, temos que utilizar estratégias. E a primeira estratégia é utilizar a redução de danos, em que o primeiro objetivo é proteger essas pessoas de si próprias, minimizar os riscos correm, mesmo enquanto ainda estão envolvidas com drogas. Depois, fazer todo um trabalho continuado de sensibilização, procurando atraí-las para o sistema de saúde. Isto começa com uma simples obtenção de cartões de identificação. Muitos não têm, nem têm uma inscrição no Serviço Nacional de Saúde. Mas o que temos observado em Portugal, com a política que se desenvolveu nos últimos 10, 15 anos, é que felizmente tem diminuído a incidência de novos casos de dependência de cocaína e de heroína
embora estejamos preocupados porque o contexto de crise em que neste momento nós e toda a Europa vivemos, com um aumento de taxas de desemprego muito grande, com grande instabilidade social, é de molde a levar-nos a pensar que poderemos vir a ter um novo surto, digamos, de aumento dessas problemáticas, como aliás aconteceu nos anos, depois das últimas crises que tivemos nos anos 70 e 80. Nós somos um serviço aberto, né? E a gente trabalha com ações, a gente procura trabalhar junto com a comunidade, junto com a população, porque senão não funciona, né? Se a gente se fechar dentro dos muros do CAPS, a gente vira hospital da mesma forma, na lógica hospitalocêntrica, que não é esse o nosso papel, o nosso objetivo. Então, assim, a gente procura não só realizar atividades fora do CAPS, mas realizar atividades com a comunidade. Né? Porque uma coisa é a gente sair do CAPS para fazer um grupo lá fora e outra coisa é a gente ter o apoio da comunidade para fazer o grupo com a comunidade, que os usuários fazem parte dela. Né? Muitas vezes eles estão marginalizados por conta do uso da droga, mas eles fazem parte da comunidade. Né? Então, assim, é todo um trabalho que a gente tenta estar fazendo junto com essas pessoas. O CAPS tem um diferencial que, na minha opinião, é fundamental, que é o trabalho com a família. Eu não acredito em tratar dependente químico se a família também não for tratada, já que a família também adoece junto com essas pessoas, ou até mais. Tá? Então, nós recebemos familiares muito adoecidos e muitas vezes nós recebemos primeiro a família, para através dela nós conseguirmos uma intervenção com os usuários. Eu usei droga, bebida, cigarro, jogo, deixei tudo, graças a Deus. Fumava muito, bebia muito, usava droga. Qual tipo de droga? Maconha e comprimido. Então, quando eu cheguei aqui transtornada, foi totalmente desorientada, pirada, louca de pedra, jogar pedra. Quer dizer que ontem eu encontrei amigos, todos que aqui trabalham, foram as pessoas que mais me ajudaram. Tá? Aí eu tenho os CAPS-ADs, eu acho que a gente está caminhando bem. Sim, é uma leitura que a gente consegue fazer. Eles existem, vários municípios já os têm, mais de um, né? A grande deficiência ainda hoje com relação aos CAPS é os CAPS-I, que é os CAPS infantis, que ainda se tem em bem menor quantidade. A grande deficiência é ainda na redução de danos, como eu falei, e as unidades de internação, porque hoje nós não temos só privadas, né? Nós não temos públicas, não. Nós temos algumas vagas dentro das instituições privadas, financiadas pelo poder público, e que são irrisórias para atender a comunidade. Por ser um serviço aberto, nós recebemos demanda espontânea. A maioria das pessoas que chegam aqui é por demanda espontânea. Eles vêm, nos procuram, e eu sempre digo assim, precisa de alguma coisa, identidade, comprovante de residência? Não, hoje em dia a gente não pede mais nada, porque muitas vezes eles não têm mais nem a própria identidade como ser humano. Então, assim, basta eles terem boa vontade para se tratar. E o que tu tá sentindo hoje? Só depressão. Tu tá desde quando, assim? Desde essa que eu cheguei. Tu chegou essa semana? Porque a minha mãe, ela fica falando coisa, e quando eu tô dentro de casa direto, ela quer que eu fique lá nas calçadas. Eu disse que eu não posso ficar, por causa que eu não quero me misturar. Eu não quero usar mais nada, aí lá na rua onde eu moro é só traficante, eu não posso. Eu não quero estar na calçada, ela me deixa nervosa, eu não estou sentindo nervoso por causa da droga, diz que dentro de um ano e pouco você tá melhor você não tá. Eu estou sentindo nervoso, eu vou ser agressiva com ela, e eu para evitar vou pro meio da rua. E quando eu fico lá fora, o menino fica me chamando para usar droga. Isso daí, você sabe que a tentação cai no nervoso que você tá. Eu agora tenho minha filha, eu fico com medo. Tem 3 meses. Um usuário, se ele for de uma situação social desfavorável, se ele for negro, se ele for pobre, ele tem uma chance muito alta de ser taxado de dependente e ser ou preso, ou encarcerado, ou mandado para um hospital psiquiátrico.
Ou seja, a gente sabe que, na verdade, esse uso ocasional ou recreacional de drogas ilícitas só é tolerado nas classes mais favorecidas. Isso é uma distorção social brutal. E é por isso que nós estamos assistindo Cracolândias, né? Nada mais do que um monte de dependentes doentes ali, né? Sem ter para onde serem encaminhados. E aí algumas ações compulsórias que vão lá, retiram eles e jogam em qualquer lugar. Eu acho que existe um uso que eu chamaria quase de perverso do crack nesse sentido, de transformá-lo num fenômeno midiático. Muitas pessoas fazem inclusive uso político disso. Eu acho que o fenômeno das cracolândias, as medidas heróicas que se tomam no sentido de acabar com as cracolândias, na verdade partem de um grande equívoco. Qual seria esse equívoco? É você atribuir aquela situação de exclusão social e de miséria à presença do crack. A polícia de São Paulo cercou hoje a região da Cracolândia, no centro da cidade. A operação tinha como objetivo prender traficantes e procurados pela justiça. A Polícia Militar de São Paulo fez hoje mais uma operação. A polícia isolou as ruas degradadas, onde centenas de dependentes químicos costumavam se reunir para fumar crack. Consumindo crack na Praça Júlio Prestes. Toda a ação é acompanhada pela polícia e por moradores. Gostei da operação da Polícia Militar, mas só que não pode só ser hoje. A presença de menores de 18 anos de idade. A ação da polícia, em parceria com diversos órgãos municipais e estaduais, é sufocar o tráfico. Fazendo o que aí, Ju? Não é pra ficar mais aqui, vai, sai, sai. A operação começou logo de manhã, com homens da Polícia Militar ocupando as ruas na região da Cracolândia. Os alvos eram traficantes e procurados pela justiça. Este homem deu trabalho para ser imobilizado. Em minutos, a praça no meio da Cracolândia fica tomada por viciados. São dezenas de homens e mulheres sem ter para onde ir. Mas qual é o diferencial agora? Nós vamos isolar aquele local de droga. Vai ser muito difícil chegar a droga naquele local. Nós vamos enfraquecer esse grupo de viciados e até o domínio do tráfico. Antes, uma assistência social, fazer uma limpeza aqui nas ruas. Neste primeiro dia não foi fácil. Este homem reagiu à ação. Foram precisos 6 policiais para contê-lo. Para estarem agindo aqui dentro. Imóveis abandonados são transformados em labirintos, onde moram os usuários de crack. Uma cena inimaginável. A rua Helvétia, o centro da Cracolândia, praticamente livre. E muito mau cheiro. A entrada da PM médico e assistencial aos dependentes, mas a maioria permanece nas ruas e não consegue se livrar do vício. Quem vive o problema expressa dúvida pelo cartaz. Crack, doença ou vício? Você quer tratamento? Não, eu sou doente. Eu gostaria de enfatizar, de termos o cuidado que, em nome de um direito básico, que é o direito à liberdade de escolha, a gente não esteja camuflando uma realidade perversa, que é da impossibilidade da escolha real de quem usa hoje drogas ilícitas, principalmente nas camadas com maior déficit educacional e social no nosso país. Eu preciso olhar para a substância como uma substância somente, como uma mesa, uma cadeira. É uma coisa. Se aquilo ficar ali e ninguém pegar, não vai fazer nada, não vai causar nada na vida de ninguém, nem na comunidade, nada. No país, em canto nenhum. O problema está com o ser humano. E aí não adianta botar apelido, a pedra do cão, não sei o quê. Eu tenho que olhar para o ser humano. Eu acho que o Ministério da Saúde tem adotado cada vez mais posturas interessantes nesse sentido. Eu só acho que elas ainda são muito pouco ousadas. Eu acho que nisso a gente tem que avançar e muito ainda. Porque não adianta ter uma política maravilhosa, um sistema integradíssimo, se eu não trabalhar a questão moral e cultural do tema. Os tabus, quebrar os paradigmas, discutir droga como um fenômeno de prazer, principalmente, reconhecer isso, que usar droga é bom. Se eu não reconhecer isso, eu não vou poder ajudar, né? Ninguém usa droga para se lascar, todo mundo usa querendo ser feliz. Agora, enquanto autoridade no tema, eu tenho a obrigação de informar essas pessoas dos riscos que elas estão incorrendo na hora que elas consomem, seja álcool, seja maconha, seja cocaína,
para minimizar os danos decorrentes desse uso e evitar que ela eventualmente se torne dependente. Se ele já entrou no processo, independente de qual seja a razão, e quer deixar, que ele tenha as condições de deixar de usar. E se ele usa, mesmo conhecendo, na verdade uma opção dele, que ele use com menor possibilidade de risco possível. Capacitar essa pessoa para gerenciar o próprio consumo. O gerenciamento do consumo é algo da esfera do privado. A pessoa que vai decidir o que ela consome, quando consome e o contexto. Claro que tem esferas que fogem à questão da individualidade. Por exemplo, uma pessoa não pode beber e pegar o carro e sair dirigindo. Por quê? Porque ela está colocando outras pessoas em risco. Então, daí sim eu posso entrar com uma medida restritiva ou até punitiva. Mas não com relação ao consumo de uma substância, seja ela lícita ou ilícita. Uma experiência que se desenvolve na Europa e que se desenvolve como coordenada pelo professor João Gulão, é uma experiência que deve ser observada, com base no que somos, o que conhecemos, tendo um horizonte mais amplo, pensando políticas de curto, médio e longo prazo e extraindo o que for positivo, sem significar cópia, sem supervalorizar. Esse problema demandaria atitudes mais radicais, mais corajosas, a exemplo do que aconteceu na política portuguesa. Eu acho que as medidas que foram adotadas em Portugal realmente modificaram muito o panorama da questão do uso e da dependência de drogas. É evidente, não há fórmulas mágicas, mas penso que seria bom se o Estado brasileiro, ou os diversos Estados da grande nação brasileira, fossem construindo respostas específicas dirigidas a esta população, facilmente acessíveis, com poucos constrangimentos ao acesso, porque quando elas estão disponíveis, acessíveis, não é necessária internação compulsória, as pessoas procuram espontaneamente. Tenho moto para divagar.